Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos começando a lição número 11 da Escola Sabatina, a leitura dos comentários da irmã Ellen G. White. A lição número 11 tem como título José, Mestre dos Sonhos. Sábado, 4 de junho. José exemplifica a Cristo. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foi rejeitado, desprezado por seus atos, que eram justos, e sua vida consistente e abnegada era uma contínua reprovação para aqueles que professavam piedade, mas cuja vida era corrupta. A integridade e virtude de José foram ferozmente atacadas, mas a mulher que queria desencaminhá-lo não conseguiu prevalecer. Por isso, meus irmãos, ela odiou grandemente a virtude e a integridade que não pôde corromper e testificou falsamente contra José. Aquele que era inocente sofreu por causa de sua justiça. Foi lançado na prisão por causa de sua virtude. José foi vendido para os inimigos por seus próprios irmãos por uma pequena soma de dinheiro. O Filho de Deus foi vendido para seus mais ferozes inimigos por um de seus próprios discípulos. Jesus foi manso, foi santo. Sua vida foi de inigualável abnegação, bondade e santidade. Nunca foi culpado de nenhum mal. Contudo, amados, foram contratadas falsas testemunhas para testificar contra ele. Foi odiado por haver sido um fiel reprovador do pecado e da corrupção. Os irmãos de José o despiram de sua túnica de várias cores. Os executores de Jesus lançaram sorte sobre sua túnica sem costura. Comentários de Ellen G. White, comentário bíblico adventista do sétimo dia, página 1207. Queridos, devemos aprender agora a conhecer a Deus, provando suas promessas. Os anjos registram toda a oração fervorosa e sincera. É melhor sacrificar nossos gostos egoístas do que negligenciar a comunhão com Deus. A maior pobreza e a máxima abnegação com a aprovação de Deus valem mais do que riquezas, honras, comodidades, amizade, sem oração. Devemos dedicar tempo para orar. Se temos nos envolvido demais com os interesses mundanos, o Senhor pode tirar de nossa vida os ídolos que estão nos impedindo de ter tempo para orar. Esses ídolos podem ser o ouro, casas, terras férteis. O Grande Conflito, página 516. Nosso Pai Celestial não aflige ou entristece de bom grado os filhos dos homens. Tem Ele um propósito no redemoinho e na tempestade, no fogo e nas inundações. O Senhor permite que calamidades sobrevenham aos seus filhos, a fim de salvá-los de perigos maiores. Deseja que cada um examine íntima e cuidadosamente o próprio coração. E então se aproxime de Deus, para que Deus dele se aproxime. Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele vê os perigos que nos ameaçam, que nós não conseguimos ver. Meus irmãos, Deus é o doador de todas as nossas bênçãos, o provedor de todas as misericórdias que recebemos, o ordenador de todas as nossas experiências. Ele vê os perigos que nós não vemos. Talvez permita que sobrevenha aos seus filhos aquilo que lhes enche o coração de tristeza, porque vê que eles precisam fazer caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie do caminho. Hebreus 12, 13. Conhece nossa estrutura. Deus sabe que somos pó. Os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. As provas sobrevêm a todos nós para nos levar a examinar o coração, para ver se está purificado de tudo que contamine. Queridos, constantemente o Senhor atua para nosso bem presente e eterno. Nos Lares Celestiais, página 265. Domingo, 5 de junho. Problemas familiares.
O pecado de Jacó e a série de acontecimentos que se seguiram não deixaram de exercer influência para o mal, que revelou o seu amargo fruto no caráter e na vida de seus filhos. Amados, quando esses filhos chegaram à idade adulta, desenvolveram grandes defeitos. A vida em família revelou os resultados da poligamia. Esse terrível mal faz secar as fontes do amor e sua influência enfraquece os laços mais sagrados. O ciúme das várias mães provocou amargura nos relacionamentos familiares. Os filhos cresceram briguentos e insubmissos. A vida do pai foi entristecida pela ansiedade e a dor. Apesar disso, um deles tinha um caráter totalmente diferente. O filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza física parecia refletir a beleza interior. Puro, ativo e alegre, o rapaz revelava sinceridade e firmeza moral. Ele dava atenção às instruções de seu pai e tinha prazer em obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, lealdade, veracidade, já estavam evidentes. Depois da morte de sua mãe, ele se apegou mais intimamente ao pai. O coração de Jacó estava ligado a esse filho de sua velhice. Ele amava mais José do que todos os seus outros filhos. Gênesis 37:3. No entanto, esse carinho pelo filho viria a se tornar a causa de problemas e tristezas. Amados, Jacó foi imprudente em demonstrar sua preferência por José. Isso provocou a inveja de seus outros filhos. Patriarcas e Profetas, página 169. José dava ouvidos às instruções de seu pai e temia o Senhor. Era mais obediente aos justos ensinamentos do pai do que qualquer um de seus irmãos. Guardava suas instruções e, com integridade de coração, amava e obedecia a Deus. Afligia-se com a conduta errônea de alguns de seus irmãos e bondosamente suplicava que seguissem uma direção justa, abandonando seus atos maus. Isso só fazia com que se revoltassem contra ele. Sua aversão pelo pecado era tanta que ele não suportava ver seus irmãos pecando contra Deus. Levou o assunto diante de seu pai Jacó, esperando que sua autoridade pudesse reformá-los. A exposição de seus erros enraiveceu os irmãos contra ele. Tinham observado o grande amor do pai por José e sentiram inveja dele. Essa inveja, meus irmãos, se tornou em ódio e, por fim, na intenção de matar. História da Redenção, página 72. Nenhum ser humano deve sentar-se no lugar mais elevado, aceitando o louvor de outros e esquecendo que seus tesouros pertencem a Deus. A bênção de Deus é prometida aos que têm fome e sede de justiça. Mas nada é tão repulsivo como ter fome e sede do louvor dos seres humanos. Amados, se não fossem os generosos dons e bênçãos de Deus, estaríamos perdidos por toda a eternidade. Que ninguém entoe, portanto, em seus próprios louvores, acalentando sua pretensa sabedoria. Caso seus talentos fossem algo que viesse de si mesmos, faria algum sentido o auto-elogio. Mas o ser humano nada tem de si mesmo. Não devemos revelar nossa falta de verdadeira sabedoria, exaltando o próprio eu. Prostremo-nos com humildade aos pés daquele que nos confiou nossos talentos, que possamos usar e desenvolver esses talentos, restituindo ao doador o capital e os juros. Este Dia com Deus, página 198. Segunda, 6 de junho. O ataque a José. Por duas vezes o concerto de Deus e seus estatutos foram abandonados pelo mundo. Tanto o povo anterior ao dilúvio, quanto os descendentes de Noé rejeitaram a autoridade divina. Então Deus fez uma aliança com Abraão e escolheu um povo que se tornasse depositário de sua lei. A fim de seduzir e destruir esse povo, Satanás começou imediatamente a colocar suas armadilhas. Os filhos de Jacó foram tentados a se casar com gente pagã
e a adorar seus ídolos. José, porém, foi fiel a Deus, e sua fidelidade foi um contraste, um constante testemunho da verdadeira fé. Foi com o objetivo de apagar essa luz que Satanás trabalhou por meio da inveja dos irmãos de José, para fazer com que ele fosse vendido como escravo para um país gentílico. Contudo, Deus encaminhou os acontecimentos de maneira que seu conhecimento fosse transmitido ao povo do Egito. Tanto na casa de Potifar quanto na prisão, José recebeu uma educação e um ensino que, com temor de Deus, o prepararam para a sua elevada posição do primeiro-ministro da nação. No palácio dos faraós, sua influência foi sentida por todo o país, e o conhecimento de Deus se propagou por toda parte. Os israelitas no Egito também se tornaram prósperos e ricos, e enquanto foram fiéis a Deus, exerceram vasta influência. Patriarcas e Profetas, página 281. Os irmãos de José o repeliram rudemente. José contou-lhes o motivo de sua vinda, mas eles não lhe responderam. José ficou alarmado com seus olhares irados. O medo tomou o lugar da alegria e ele instintivamente recuou, assustado da presença deles. Eles então o agarraram violentamente. Escarneceram dele com as admoestações que lhes tinha dado no passado. Acusaram-no de relatar seus sonhos para exaltar-se acima deles na mente do pai, a fim de que este pudesse amá-lo mais do que a eles. Comentários de Ellen G. White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 1207. Um bom caráter tem de ser edificado tijolo a tijolo. As características que habilitarão os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus podem ser obtidas pelo diligente exercício de suas faculdades, aproveitando toda a vantagem que a providência lhes proporciona e pondo-se em contato com a fonte de toda a sabedoria. Não se devem satisfazer com uma baixa norma. O caráter de José e de Daniel são bons modelos a seguir, e na vida do Salvador, eles têm um modelo perfeito. Amados, a todos nós é dada a oportunidade de desenvolver o caráter. Todos podemos ocupar o lugar que nos é designado no grande plano de Deus. O Senhor aceitou Samuel já desde a infância, porque seu coração era puro. Ele foi dado a Deus, oferta consagrada, e o Senhor fez dele um veículo de luz. Se a juventude de hoje se consagrar como o fez Samuel, o Senhor a aceitará e a empregará em sua obra. A respeito de sua vida, poderão dizer juntamente com o salmista: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Salmo 71, 17. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 537. Terça-feira, 7 de junho. Judá e Tamar. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto do Pai é que eu poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Queridos, nada menos do que o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através dos laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Hebreus 2:11. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, assumindo a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade está ligado à raça que redimiu. Ele se tornou o Filho do Homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. Amados, o preço pago por nossa redenção, o sacrifício infinito de nosso Pai Celestial ao entregar seu Filho para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada compreensão sobre o que devemos nos tornar por meio de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade, a largura e o amor do Pai pela raça a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência.
Ele foi incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor, e ele conclamou o mundo também a contemplá-lo. Ele disse: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio de transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos caídos estão colocados em posição em que, por meio da conexão de Cristo, podem verdadeiramente tornar-se dignos de ser chamados filhos de Deus. Caminho a Cristo, página 14. Queridos, os judeus ensinavam que o pecador devia se arrepender antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. Na perspectiva deles, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamar: esse recebe pecadores. Lucas 15:2. Conforme sua suposição, Cristo não devia permitir que pessoa alguma a ele se chegasse sem se ter arrependido. Mas, na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Romanos 3:11-12. Não nos arrependemos para que Deus nos ame. Porém, Ele nos revela seu amor para que nos arrependamos. Parábola de Jesus, página 189. A oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo o que ele pleiteia. Meu amigo, podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e força para a sua obra, todos os dons, enfim, que ele prometeu, e a promessa é: vocês receberão. Mateus 21:22. Atos dos Apóstolos, página 359. Quarta-feira, 8 de junho. José, um escravo no Egito. José considerou o fato de ter sido vendido para o Egito como a maior calamidade que lhe poderia haver sobrevindo. Viu, porém, a necessidade de confiar em Deus como nunca o fizera, quando foi protegido pelo amor de seu pai. José levou Deus consigo para o Egito. Isso se tornou patente pela sua atitude animosa em meio à aflição. Como a arca de Deus levou descanso e prosperidade a Israel, assim esse jovem amante de Deus e a ele temente levou bênção ao Egito. Isso se manifestou de maneira tão assinalada que Potifar, em sua casa, na qual ele servia, atribuiu todas as bênçãos que recebia ao escravo que tinha comprado e fez dele um filho em vez de um servo. O propósito de Deus, amados, é que aqueles que amam e honram o seu nome também sejam honrados, e que a glória dada a Deus por seu intermédio seja refletida sobre eles mesmos. Comentário Bíblico Adventista, página 208. Os irmãos de José se orgulhavam de estar tomando um rumo certo para evitar o cumprimento dos sonhos estranhos de José. Mas, amigos, o Senhor controlou os eventos e fez com que a atitude cruel dos irmãos de José trouxesse o cumprimento dos sonhos que eles estavam se esforçando para frustrar. Quando José foi tentado a se desviar do caminho de retidão, transgredir a lei de Deus e mostrar-se infiel a seu senhor, firmemente resistiu. E em resposta à esposa de seu senhor, ele deu prova do edificante poder e temor a Deus. Ele não seria persuadido a se desviar do caminho da justiça e ignorar a lei de Deus por nenhum estímulo ou ameaça. Aqui está, amados, um exemplo para todas as gerações que venham a existir na terra. Embora as pessoas estejam expostas a tentações, devem sempre compreender que há uma defesa à sua disposição e que será culpa sua se não forem preservadas. Deus será um auxílio presente. O seu Espírito
uma proteção. Embora cercados de muitas severas tentações, há uma fonte de força a qual podem recorrer para resistir a elas. Como foi violento o ataque à moral de José, veio de alguém de influência e bastante hábil para desviá-lo. Mesmo assim, amados, sua resistência foi imediata e foi firme. José sofreu devido à sua virtude e integridade, pois a pessoa que pretendia pervertê-lo vingou-se da integridade que não tinha conseguido destruir. Por sua influência, causou a prisão dele, acusando-o de um grave erro. José sofreu porque não abriu mão de sua integridade. Tinha colocado sua reputação e seu interesse nas mãos de Deus. Embora ele fosse submetido à aflição por algum tempo, a fim de ser preparado para uma posição importante, Deus manteve a salvo aquela reputação denegrida por uma acusação perversa. E posteriormente, quando considerou oportuno, Deus fez com que ela brilhasse. Mesmo na prisão, Deus preparou o caminho para a sua exaltação. A virtude, a seu tempo, obterá a promessa, a própria recompensa. O escudo que cobria o coração de José era, sabe o que, irmãos? O temor de Deus, o qual o levou a ser fiel e justo para com o seu Senhor e leal a Deus. História da Redenção, página 7:3. Quinta, 9 de junho. Os sonhos de Faraó. A mão divina estava pronta para abrir as portas da prisão. Em uma noite, o rei do Egito teve 2 sonhos que indicavam aparentemente o mesmo acontecimento e pareciam estar prevendo uma grande calamidade. Não conseguia determinar seu significado e, no entanto, continuavam a perturbar seu espírito. Os magos e sábios do reino não puderam dar a interpretação. A perplexidade e angústia do rei aumentavam e o terror se espalhou por seu palácio. A agitação geral fez com que o copeiro-chefe se lembrasse do próprio sonho. Com ele veio a lembrança do pedido de José e o remorso por seu esquecimento e ingratidão. Imediatamente, ele informou ao rei como o seu sonho e o sonho do padeiro-chefe tinham sido interpretados por um escravo hebreu e como as predições haviam se cumprido. Foi humilhante para Faraó deixar os mágicos e sábios de seu reino para consultar um escravo estrangeiro, mas ele estava pronto para aceitar o mais humilde serviço caso sua mente perturbada pudesse encontrar alívio. Então, imediatamente mandaram chamar a José. Ele tirou suas roupas de prisioneiro e depois foi conduzido à presença do rei. E Faraó lhe disse: "Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo." José respondeu: "Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó." Gênesis 41, 15 e 16. A resposta de José ao rei revelou sua humildade e fé em Deus. Modestamente negou a honra de possuir sabedoria superior. "Isso não está em mim. Somente Deus pode explicar esses mistérios." Patriarcas e Profetas, página 178. Do calabouço, José foi elevado a governador sobre toda a terra do Egito. Era uma posição de alta honra, mas ao mesmo tempo repleta de dificuldades e perigo. O caráter de José, porém, resistiu da mesma forma tanto à prova da adversidade quanto da prosperidade. A mesma fidelidade que manifestou para com Deus quando estava na cela de prisioneiro, manifestou nos palácios dos faraós. Ele ainda era um estrangeiro em uma terra pagã, separado de seus parentes, adoradores de Deus, mas acreditava plenamente que a mão divina lhe havia dirigido os passos. E com uma constante confiança em Deus, desempenhava com fidelidade os deveres de seu cargo. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus. E embora se apegassem à sua idolatria, aprenderam a respeitar princípios revelados na vida e no caráter do adorador de Jeová. Patriarcas e Profetas, página 180. Queridos, na vida cristã, o Senhor permite provações de vários tipos
para chamar homens e mulheres a uma mais elevada ordem de vida e a um serviço mais santificado. Sem essas provações, sabe o que haveria? Haveria um contínuo afastamento da semelhança com Cristo. E as pessoas ficariam possuídas de um espírito de filosofia fantasiosa e humana, que os levaria a unirem-se com os seguidores de Satanás. Homens em posições de confiança devem ser instrumentos nas mãos de Deus para promover-lhe a glória. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 160. Que Deus abençoe você mais essa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor.